Nas vastas e douradas planícies da antiga Babilônia, onde o rio Eufrates serpenteava como uma serpente de prata sob o sol escaldante, erguia-se uma cidade de opulência inigualável. Torres que arranhavam o céu, jardins suspensos que desafiavam a gravidade e templos dedicados a deuses de pedra e ouro dominavam a paisagem. No coração dessa metrópole de excessos e idolatria, um jovem hebreu chamado Daniel vivia, exilado de sua terra natal, Jerusalém. Sua presença ali, um fio de pureza em um tecido de paganismo, era um testemunho silencioso de uma fé inabalável. Daniel não era um homem comum. Sua sabedoria era notória, sua mente afiada como uma lâmina, e seu coração, um santuário de devoção ao Deus de Israel. Em meio aos luxos e às tentações da corte babilônica, ele mantinha uma simplicidade e uma integridade que o distinguiam. A cada amanhecer, enquanto os sacerdotes babilônicos se curvavam diante de suas divindades pagãs, Daniel voltava-se para Jerusalém, o lugar sagrado que ansiava por rever, e orava. Sua fé não era um ritual vazio, mas a própria essência de seu ser, um elo inquebrável com o invisível. Ao seu lado, nessa jornada de exílio e fé, estavam seus leais amigos, Hananias, Misael e Azarias. Juntos, eles formavam um pequeno bastião de resistência espiritual, compartilhando a mesma resiliência e a mesma devoção inabalável. Suas vozes se uniam em orações silenciosas, seus corações batiam em sincronia com a esperança de um dia retornar à sua terra. Os primeiros desafios não demoraram a surgir. A corte babilônica, com seus banquetes suntuosos e vinhos embriagantes, oferecia uma tentação constante. O rei havia determinado que os jovens hebreus fossem alimentados com as iguarias de sua mesa e o vinho que ele bebia. Uma honra que para muitos seria um privilégio. Mas Daniel e seus amigos sabiam que aquela comida e bebida estavam ligadas a rituais pagãos, uma contaminação para suas almas. Com uma coragem serena, Daniel recusou-se a se contaminar. Ele pediu ao chefe dos eunucos que lhes fosse permitido comer apenas legumes e beber água, uma prova de 10 dias para demonstrar que a pureza não enfraquecia, mas fortalecia. O resultado foi surpreendente. Daniel e seus amigos pareceram mais saudáveis e robustos do que todos os outros jovens que se alimentavam da mesa do rei. Essa demonstração de lealdade aos princípios divinos marcou o início de sua ascensão. A reputação de Daniel rapidamente se espalhou pela corte. Sua habilidade em interpretar sonhos e visões, dom divino que se manifestava com clareza e precisão, chamou a atenção do próprio rei Nabucodonosor. O monarca, atormentado por sonhos perturbadores que nenhum de seus sábios babilônicos conseguia decifrar, encontrou em Daniel a resposta. A interpretação de Daniel não apenas revelou o significado dos sonhos do rei, mas também previu o futuro do império, um feito que consolidou sua posição. Nabucodonosor, impressionado com a sabedoria e a conexão de Daniel com o Deus verdadeiro, elevou-o a uma posição de grande poder e influência. Daniel tornou-se um dos homens mais importantes do reino, um conselheiro de confiança do rei, cujas palavras eram ouvidas com respeito e atenção. No entanto, essa ascensão meteórica, embora merecida, não passou despercebida. Entre os oficiais da corte, a inveja começou a borbulhar, um veneno lento que se espalhava pelos corredores do palácio. Sussurros maliciosos e olhares de desaprovação acompanhavam Daniel, pressagiando futuros conflitos. O gancho estava lançado e a semente da discórdia plantada. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A influência de Daniel na corte babilônica crescia a cada dia, transcendendo as barreiras culturais e religiosas. Sua sabedoria e discernimento eram inegáveis,
E sua capacidade de aconselhar os reis com uma clareza e uma visão que nenhum outro possuía o elevava a uma posição de proeminência sem precedentes. Ele era agora uma figura central, um pilar de estabilidade e justiça no império, e sua voz tinha um peso que muitos ambicionavam. Daniel não buscava o poder pelo poder, mas o aceitava como uma oportunidade para honrar seu Deus e servir ao povo, inclusive aos seus captores. Contudo, essa ascensão meteórica, embora justificada por seus méritos, não era vista com bons olhos por todos. O brilho de Daniel ofuscava a mediocridade e a ambição de outros. Os sátrapas e administradores, homens de poder e influência, acostumados a um sistema onde a corrupção e o favoritismo eram moedas correntes, sentiam-se ameaçados. Liderados por um antagonista astuto, cujas motivações eram uma mistura tóxica de inveja e sede de poder, começaram a tecer uma teia de intrigas. Para eles, a fé inabalável de Daniel não era uma virtude, mas uma fraqueza, um ponto vulnerável que poderia ser explorado para derrubá-lo. Eles viam sua devoção a um Deus invisível como uma afronta à autoridade do rei e, mais importante, uma ameaça à sua própria hegemonia. Os conspiradores, reunidos em segredo, arquitetavam um plano diabólico. Eles sabiam que não poderiam acusar Daniel de corrupção ou incompetência, pois sua conduta era irrepreensível. A única maneira de atingi-lo seria através de sua fé, o elemento mais sagrado de sua vida. A motivação por trás de suas ações era puramente egoísta: remover Daniel do caminho para consolidar seu próprio poder e eliminar a voz da retidão que os incomodava. Eles viam em Daniel um obstáculo à sua liberdade de agir sem escrutínio, um lembrete constante de uma moralidade que eles preferiam ignorar. A mente astuta do líder dos conspiradores concebeu um decreto que parecia inofensivo à primeira vista, mas que era uma armadilha fatal para Daniel. Eles se aproximaram do rei Dário com uma proposta que lisonjeava sua vaidade. Um decreto real que proibiria qualquer pessoa de adorar a qualquer deus ou homem, exceto o próprio rei, por um período de 30 dias. A justificativa era a de unificar o reino sob a autoridade do monarca, um ato de devoção e lealdade incontestável. Dário, talvez movido pela lisonja ou pela crença na união que tal decreto poderia trazer, assinou a lei, sem perceber a intenção maliciosa por trás dela. Uma vez assinado com o selo real, o decreto, segundo as leis dos medos e persas, tornava-se irrevogável. Daniel, como era de se esperar, foi imediatamente informado do decreto. A notícia se espalhou como um incêndio pela Babilônia e o burburinho nos corredores do palácio era inconfundível. Todos esperavam a reação do conselheiro hebreu. Seria ele sábio o suficiente para se curvar, para se esconder, para esperar que a tempestade passasse? Mas Daniel não era um homem de compromissos quando se tratava de sua fé. Ele não hesitou. Ciente das consequências, Daniel continuou a orar abertamente, 3 vezes ao dia, em sua casa, com as janelas abertas em direção a Jerusalém, como sempre fizera. Seu ato não era de desafio imprudente, mas de uma fidelidade inabalável. Ele não podia, e não queria, sacrificar sua comunhão com Deus em troca de segurança terrena. Sua prioridade era clara. Seu Deus estava acima de qualquer rei ou decreto humano. A armadilha estava montada, e Daniel, com sua serenidade característica, havia caminhado diretamente para ela. Ele sabia que seus inimigos estavam à espreita, observando cada um de seus movimentos, esperando o momento certo para denunciá-lo. A espada da lei pairava sobre sua cabeça, e a sombra da cova dos leões já se estendia sobre seu caminho. No entanto, sua fé não vacilou. Em seus olhos não havia medo, mas uma determinação tranquila, uma certeza de que, aconteça o que acontecesse, ele permaneceria fiel ao seu Deus. O confronto era iminente, e o destino de Daniel,
assim como a lealdade de um rei, seria testado de maneiras que abalariam os alicerces do império. Os conspiradores, vigilantes e cheios de malícia, não tardaram a agir. Haviam montado guarda, seus olhos famintos por qualquer deslize, qualquer desvio da norma imposta pelo decreto, quando Daniel, com sua habitual devoção, ajoelhou-se em sua casa, as janelas abertas para Jerusalém, e elevou suas preces ao Deus de Israel. Eles o viram como um falcão vê sua presa. Não houve hesitação. Invadiram a residência, seus rostos contorcidos em sorrisos de triunfo, e o capturaram em flagrante no ato de orar. Para eles, era a prova irrefutável, o fim do homem que os ofuscava. Daniel, sereno mesmo diante da brutalidade da prisão, permitiu-se ser levado, sua dignidade intacta, sua fé inabalável. Foi assim que Daniel foi arrastado perante o rei Dário. A corte estava empolvorosa, os sussurros preenchendo o grande salão do trono. Dário, que nutria uma profunda estima por Daniel, via-se agora numa encruzilhada terrível. Seu semblante, normalmente majestoso, estava marcado pela angústia. Ele sabia o quão valioso Daniel era para o reino. Sua sabedoria e integridade haviam sido um farol em meio à escuridão da intriga política. Mas ali estavam os acusadores, os mesmos sátrapas e administradores que haviam concebido o decreto, exigindo a execução da lei que o próprio rei havia sancionado. O dilema de Dário era excruciante. De um lado, a amizade e o respeito por Daniel. Do outro, a inviolabilidade da lei dos medos e persas, uma lei que nem o próprio rei podia revogar uma vez selada. Tentou encontrar uma brecha, uma interpretação que pudesse salvar seu fiel conselheiro. Questionou os conspiradores, buscou conselho com seus assessores mais leais, mas a armadilha era perfeita. O decreto era claro. Qualquer um que adorasse a outro deus ou homem que não fosse o rei, durante 30 dias seria lançado na cova dos leões. A lei, uma vez estabelecida, era irrevogável. A frustração do rei era palpável, sua voz embargada pela impotência. Naquele momento de tensão, enquanto os conspiradores se deleitavam em sua vitória aparente, Daniel, com sua perspicácia aguçada, percebeu a profundidade da traição. Não era apenas uma questão de lei ou autoridade real. Era a inveja pura e simples, a malícia que corroía os corações daqueles homens. Eles não agiram por lealdade a Dário, mas por um desejo sombrio de derrubar quem lhes parecia superior. A revelação dessa motivação egoísta, tão desprovida de qualquer honra, confirmou a Daniel que seu calvário não era um acidente, mas um ataque orquestrado contra sua fé e sua posição. Um arrepio percorreu sua espinha, mas não de medo, e sim de uma tristeza profunda pela depravação humana. Com os olhos fixos em Daniel, Dário proferiu a sentença. Sua voz era um lamento, carregada de pesar e resignação. Que o teu Deus, a quem continuamente serves, te livre, disse o rei, uma esperança desesperada ecoando em suas palavras. A condenação era clara e inevitável. Daniel seria lançado na cova dos leões. A notícia se espalhou como um raio, causando consternação entre os que admiravam Daniel e exultação silenciosa entre seus inimigos. A cova, um símbolo de morte e desespero, aguardava seu novo ocupante. A escuridão da cova se aproximava, e cada passo de Daniel em direção a ela era um testemunho silencioso de sua fé inabalável. O rugido distante dos leões parecia saudar sua chegada, um prelúdio sinistro para o que estava por vir. O ar se tornou denso, pesado, com a expectativa da tragédia. Mas Daniel, mesmo diante do abismo, manteve a calma. Sua fé seria testada como nunca antes, não apenas em sua devoção, mas em sua capacidade de confiar que, mesmo no mais sombrio dos vales, a luz divina poderia prevalecer. O confronto com o fim iminente era a prova final,
o momento em que todo o seu ser seria lançado na dependência absoluta de seu Deus. O momento da verdade havia chegado. Daniel, com os olhos fixos num ponto além do horizonte visível, foi conduzido pelos guardas até a entrada da Cova dos Leões. A multidão, que se aglomerara em torno do local, observava em um silêncio pesado, quebrado apenas pelos murmúrios de apreensão e, em alguns cantos, pela satisfação mal disfarçada dos conspiradores. O ar estava carregado de uma tensão quase palpável, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, como se o próprio dia estivesse de luto pelo destino iminente de um homem justo. Ao se aproximar da borda escura, Daniel sentiu o cheiro acre dos animais, o calor abafado que emanava do abismo. Lá embaixo, na penumbra crescente, os olhos famintos dos leões brilhavam como brasas. Um rugido gutural, profundo e ameaçador, ecoou das profundezas, fazendo vibrar o chão sob seus pés e arrepiando a espinha de muitos dos presentes. Mas Daniel não estremeceu. Seu rosto, embora refletisse a gravidade da situação, mantinha uma serenidade quase sobrenatural. Foi um momento de profunda introspecção e entrega. Antes de ser empurrado para o abismo, Daniel, sem que ninguém o percebesse, proferiu uma oração silenciosa. Não era uma súplica desesperada por livramento, mas uma entrega confiante, uma reafirmação de sua fé inabalável. Em seu coração, ele sabia que a vida e a morte estavam nas mãos de Deus, e que acontecesse o que acontecesse, seu propósito seria cumprido. Aos olhos do mundo, ele estava sendo jogado para a morte. Aos seus próprios olhos, ele estava sendo entregue à providência divina. O rei Dário, após a execução da sentença, retirou-se para seu palácio, mas a paz o abandonara. A angústia o consumia. Passou a noite sem dormir, recusando comida e entretenimento, atormentado pela decisão que havia sido forçado a tomar e pela sorte de seu amigo e conselheiro. Cada rugido que parecia vir da direção da cova, mesmo que imaginário, perfurava seu coração. A imagem de Daniel, com sua dignidade inabalável, não o deixava. O rei se pegava repetindo as últimas palavras que havia proferido, uma oração desesperada e sincera. Que o teu Deus, a quem continuamente serves, te livre. A esperança, por mais tênue que fosse, era a única coisa que o impedia de sucumbir ao desespero total. Enquanto isso, nas profundezas da cova, o ambiente era de um horror indizível para a maioria dos mortais. A escuridão era quase absoluta, quebrada apenas por reflexos distantes da luz da lua que mal penetrava a abertura superior. O frio úmido da pedra se infiltrava em seus ossos, e o ar denso era preenchido pelos sons da respiração pesada dos leões, seus movimentos furtivos e os ocasionais rosnados. O desespero era uma presença constante, um inimigo invisível e silencioso, amplificando o pavor da situação. No entanto, Daniel, sentado ou em pé em meio às feras, manteve uma calma inexplicável. Em vez de sucumbir ao medo, ele se apegou à esperança de um milagre. Não era uma esperança cega, mas uma confiança profunda na natureza de seu Deus. Ele sabia que a situação era humanamente impossível, que não havia saída aparente. Mas foi exatamente nesse ponto de total dependência que sua fé brilhou mais intensamente. Ele não duvidava que Deus era capaz de intervir, de fechar a boca dos leões, de transformar o cenário de sua morte, anunciada em um palco para a manifestação de seu poder. As horas se arrastaram lentamente, cada minuto parecendo uma eternidade. A escuridão da noite deu lugar aos primeiros sinais do amanhecer. Uma luz pálida começou a se infiltrar na cova, revelando as formas maciças dos leões, agora mais visíveis, mas ainda assim estranhamente imóveis. Daniel permaneceu ali, sua vida pendurada por um fio invisível, mas sua alma ancorada na certeza de uma presença divina. O amanhecer se aproximava, trazendo consigo a expectativa do fim,
ou de um milagre inimaginável que reverteria todas as expectativas humanas e abalaria os alicerces de um império. O primeiro raio de sol rasgou o véu da noite, pintando o horizonte com tons de rosa e ouro. No palácio, o rei Dário, exausto e com o rosto macilento pela noite em claro, não suportou mais a angústia. Sem esperar pelos seus servos, ele correu, com uma velocidade que a idade e a realeza normalmente não permitiriam, em direção à cova dos leões. Seu coração batia descompassadamente, uma mistura de pavor e uma tênue esperança que se recusava a morrer. Ao se aproximar da borda, sua voz, embargada pela emoção e pelo cansaço, ecoou no silêncio matinal. "Daniel, servo do Deus vivo!" gritou ele, a incerteza e a dor perfurando cada sílaba. "Pôde o teu Deus, a quem tu continuamente serves, livrar-te dos leões?" Por um instante, apenas o eco de sua própria voz e o murmúrio da brisa responderam. O rei segurou a respiração, o coração apertado na expectativa daquele silêncio que confirmaria seus piores medos. Mas então, vinda das profundezas escuras, uma voz calma e serena, inconfundivelmente a de Daniel, respondeu: "Ó rei, vive para sempre." A voz de Daniel era suave, mas firme, sem um traço de medo ou desespero, e carregada de uma reverência inabalável. "Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E eles não me fizeram mal algum, porque fui achado inocente diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum." Um êxtase súbito e avassalador tomou conta de Dário. Um grito de alegria irrompeu de seus lábios, misturado com lágrimas de alívio. Era um milagre inimaginável, que desafiava toda a lógica e as leis da natureza. Daniel estava vivo, ileso, e sua fé havia sido vindicada da maneira mais espetacular possível. O rei não perdeu um segundo. Com ordens urgentes, ele convocou seus guardas e servos, exigindo que Daniel fosse imediatamente retirado da cova. Cordas foram lançadas, e com a ajuda de muitos, Daniel foi içado para fora do abismo, sua figura emergindo da escuridão para a luz do sol, intacto, sem um arranhão. A notícia se espalhou como um incêndio. A alegria do rei era contagiante, e logo um clamor de celebração ecoou por toda a Babilônia. O povo, que havia testemunhado a descida de Daniel à cova com temor e tristeza, agora se regozijava com sua libertação miraculosa. Era um testemunho inegável do poder do Deus de Daniel, uma confirmação da providência divina que transcendeu as expectativas humanas. A corte estava em festa, e o nome de Daniel e de seu Deus eram louvados em todos os cantos. A simples presença de Daniel, ali, de pé, livre dos leões, era um símbolo vivo de esperança e fé. No entanto, a celebração e a alegria trouxeram consigo a humilhação dos conspiradores. Aqueles sátrapas e administradores astutos, que haviam tramado com tanta malícia e inveja, assistiam à cena do milagre com os rostos pálidos e os corações cheios de terror. Seus planos haviam falhado espetacularmente. O que eles planejaram para ser a queda de Daniel tornou-se sua maior vitória e a prova irrefutável de sua inocência. A justiça, embora não tardia, agora se manifestava de forma implacável. A maldade que eles haviam semeado estava prestes a colher uma colheita amarga. Sua conspiração, outrora secreta e calculista, agora estava totalmente exposta diante do rei e de todo o império. O triunfo de Daniel era a sua ruína. O milagre na cova dos leões não era apenas a redenção de Daniel, mas também a revelação da verdadeira natureza daqueles que tentaram destruí-lo. O rei Dário, com a mente ainda fresca da angústia da noite e da alegria do reencontro, sabia que a história de Daniel ainda tinha lições a ensinar, especialmente sobre a retribuição e a fidelidade divina. A justiça divina, implacável e inevitável, não tardou a se manifestar. O rei Dário,
com a fúria justa de quem fora enganado e a gratidão profunda por Daniel, deu a ordem. Aqueles que haviam tramado a morte de seu fiel conselheiro, os sátrapas e administradores cujos corações estavam envenenados pela inveja e malícia, seriam agora confrontados com a mesma sorte que haviam desejado para Daniel. A cova dos leões, que se recusara a tocar no profeta, aguardava seus verdadeiros culpados. A cena foi um espetáculo sombrio, um contraponto brutal à celebração da manhã. Os conspiradores, outrora cheios de arrogância e certeza, foram arrastados, seus gritos de desespero ecoando pelos pátios do palácio. O rugido faminto dos leões, que antes havia sido silenciado por um poder maior, agora ressoava com uma voracidade aterrorizante, cumprindo seu papel natural. Não houve milagre para eles. A justiça terrena se alinhava com a divina. Após a punição dos conspiradores, o rei Dário, profundamente abalado pelos eventos e maravilhado com o poder do Deus de Daniel, emitiu um novo decreto. Este não era uma lei de proibição, mas um edito de louvor. Ele foi enviado a todos os povos, nações e línguas que habitavam seu vasto império, proclamando a grandeza do Deus de Daniel. Faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Era uma declaração poderosa, vinda de um monarca pagão, reconhecendo a soberania de um Deus que ele antes não conhecia, mas que agora havia testemunhado com seus próprios olhos. A fé inabalável de um único homem havia transformado a percepção de um rei e, por extensão, de um império inteiro. A influência de Daniel, já considerável, atingiu novas alturas. Sua fé e integridade não apenas o haviam salvado da morte, mas também haviam servido como um farol para o próprio rei. Dário, um homem de poder e autoridade, havia sido humilhado e maravilhado pela demonstração do poder divino, através de Daniel. O rei, que outrora se viu impotente diante de uma lei que ele mesmo havia sancionado, agora se curvava diante de uma força maior, reconhecendo que havia um Deus acima de todos os reinos e reis. Daniel não apenas continuou a prosperar durante o reinado de Dário, mas também durante o reinado de Ciro, o persa, mantendo sua posição de destaque e sua influência benéfica. Em momentos de quietude, Daniel, em sua sabedoria, ponderava sobre a fidelidade de Deus. Ele havia enfrentado a fome, a ameaça de morte, a inveja de seus pares e, finalmente, a cova dos leões. Em cada desafio, a mão de Deus havia sido evidente, guiando-o, protegendo-o e usando-o como instrumento para manifestar sua glória. Ele compreendia que seus desafios não eram meras provações aleatórias, mas etapas de um propósito maior, desenhadas para fortalecer sua fé e para que o nome de Deus fosse glorificado. A experiência na cova dos leões, em particular, havia gravado em sua alma a certeza da presença divina, mesmo nos momentos mais sombrios. A história de Daniel, a cova dos leões e o milagre se tornaram um testemunho poderoso da resiliência da fé. Ela demonstrava que, mesmo diante das adversidades mais terríveis, a confiança em Deus era uma âncora inabalável. A fé de Daniel não era uma crença cega, mas uma convicção profunda baseada em uma vida de devoção e na experiência constante da fidelidade divina. Sua história ecoava não apenas nos corredores do palácio babilônico, mas em cada coração que a ouvia, inspirando esperança e coragem. Era uma prova viva de que a fé podia mover montanhas, silenciar leões e transformar a escuridão em luz, deixando uma marca indelével na história. A vida de Daniel continuava, e sua sabedoria ainda seria necessária para enfrentar novos desafios que se apresentariam em seu longo e notável caminho.
O impacto da história de Daniel transcendeu as muralhas da Babilônia, reverberando através dos tempos como um eco poderoso de fé e resiliência. Sua narrativa, inicialmente contada em sussurros e depois gravada em pergaminhos, tornou-se um farol, iluminando o caminho de gerações. Não era apenas a história de um homem que sobreviveu a leões, mas a saga de uma alma inabalável, que mesmo no exílio permaneceu fiel aos seus princípios e ao seu Deus. Cada detalhe, desde sua recusa em se contaminar com a comida do rei, até sua libertação miraculosa da cova, serviu para solidificar seu legado como um exemplo de devoção incondicional. Os ensinamentos de Daniel eram multifacetados e profundamente relevantes. Sua vida era uma demonstração vívida da importância da coragem, não como ausência de medo, mas como a capacidade de agir de acordo com a própria convicção, apesar do perigo iminente. A integridade de Daniel, que o levou a orar abertamente mesmo sob a ameaça de morte, tornou-se um símbolo da verdade e da retidão que superam a conveniência e o oportunismo. E, acima de tudo, a confiança em Deus, sua fé inabalável, emergiu como a força motriz por trás de cada um de seus atos e de sua surpreendente sobrevivência. Ele provou que a fé não era uma abstração distante, mas uma força tangível que podia moldar destinos e desafiar a lógica humana. A mensagem de superação contida na história de Daniel era universal. Ela falava diretamente àqueles que enfrentavam adversidades intransponíveis, oferecendo esperança e inspiração. Daniel mostrou como a fé podia, de fato, mover montanhas, não através de um poder mágico que alterasse a realidade física, mas transformando a percepção e a capacidade de resistência do indivíduo. A adversidade, que para muitos seria o fim, tornou-se para ele um degrau para a vitória, um testemunho do poder divino e da força do espírito humano, quando alinhado com um propósito maior. Sua história era um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz da esperança podia brilhar intensamente. O simbolismo da Cova dos Leões, em particular, ressoava profundamente. Ela se tornou uma metáfora poderosa para os desafios da vida, para aquelas situações em que nos sentimos encurralados, cercados por forças que parecem prontas para nos devorar. A escuridão da cova representava o desespero, o isolamento e o medo do desconhecido. Os leões famintos simbolizavam as ameaças, a oposição e as tentações que buscam desviar-nos de nosso caminho. No entanto, a sobrevivência de Daniel na cova oferecia uma mensagem de esperança. Mesmo nos abismos mais profundos, a proteção divina pode prevalecer e a fé pode silenciar os rugidos mais ferozes. A universalidade da mensagem de Daniel era inegável. Embora enraizada em um contexto cultural e religioso específico, sua história transcendeu essas fronteiras, tocando corações e mentes em diversas culturas e religiões. Os temas de coragem, integridade, fidelidade e esperança são intrínsecos à experiência humana, tornando Daniel uma figura acessível e inspiradora para todos. Sua narrativa não era apenas um conto antigo, mas um arquétipo, uma verdade atemporal que continuava a ressoar com a condição humana, independentemente do tempo ou do lugar. Assim, a narrativa culminava em uma reflexão profunda sobre o poder da fé e seu impacto na humanidade. A vida de Daniel não era apenas uma série de eventos miraculosos, mas uma prova viva de como a devoção inabalável a princípios maiores pode moldar não apenas o destino individual, mas também influenciar o curso da história. Sua coragem diante da adversidade, sua integridade em um mundo corrupto e sua fé inabalável em um Deus invisível, mas sempre presente, legaram à humanidade um tesouro de sabedoria e inspiração. A história de Daniel era um lembrete eterno de que a verdadeira força reside na alma e que a fé, quando cultivada com dedicação e propósito,
Tem o poder de transformar o impossível em realidade, deixando uma marca indelével no tecido da existência. A história de Daniel, um jovem hebreu exilado na opulenta Babilônia, culmina em uma reafirmação poderosa e intemporal de um tema central: a fé inabalável diante de desafios que pareciam insuperáveis. Sua vida não foi uma série de eventos casuais, mas uma tapeçaria meticulosamente tecida pela providência divina, onde cada fio de adversidade serviu para fortalecer a trama de sua devoção. Desde a recusa em se contaminar com a comida do rei, até a noite solitária na cova dos leões, Daniel demonstrou uma lealdade a Deus que transcendia qualquer medo terreno, qualquer decreto humano. O legado de Daniel, portanto, não é apenas o de um sobrevivente, mas o de um farol de esperança e perseverança para todos que se deparam com as provações da vida. Sua história não se limita aos anais antigos da Babilônia. Ela ressoa em cada coração que busca força em meio à fraqueza, luz em meio à escuridão. Ele se tornou um arquétipo, a personificação da verdade de que a fidelidade a princípios divinos é a âncora mais segura em um mar de incertezas. A sabedoria de Daniel, sua integridade inegociável e sua coragem inabalável são qualidades que continuam a inspirar, independentemente da época ou da cultura. Ele não apenas sobreviveu, mas prosperou, deixando um rastro de influência positiva que transformou impérios e reis. A mensagem final que a vida de Daniel grava na alma é a importância intrínseca de manter a fé, mesmo quando todas as evidências apontam para o desespero. Nas profundezas mais escuras da cova dos leões, quando a morte parecia inevitável e a esperança parecia ter abandonado o mundo, a fé de Daniel não vacilou. Foi essa fé, essa confiança absoluta em um poder maior, que silenciou os rugidos dos leões e abriu caminho para um milagre. Sua experiência serve como um lembrete vívido de que a presença divina não está limitada pelas circunstâncias terrenas e que, mesmo em nosso ponto mais baixo, podemos encontrar a força para nos erguer. Para o espectador, a história de Daniel é mais do que um conto fascinante do passado. É uma chamada à reflexão profunda sobre suas próprias crenças e valores. Ela questiona a profundidade de sua própria fé, a resiliência de seu espírito diante da adversidade. O que Daniel faria em nossa cova dos leões particular? Sua narrativa provoca uma introspecção, encorajando cada um a examinar a fundação de suas convicções e a coragem de defendê-las, independentemente do custo. É um convite para olhar além do visível, para confiar no invisível e para encontrar propósito mesmo na dor. A eternidade da providência divina é o pano de fundo sobre o qual a vida de Daniel se desenrola. Sua história é um testemunho eloquente de como o plano divino opera através dos séculos, tocando corações e transformando vidas muito além das expectativas humanas. O Deus de Daniel não é uma divindade distante, mas uma força ativa e presente que interage com a humanidade, que ouve as orações e que, por vezes, intervém de maneiras miraculosas para cumprir seus propósitos. A vida de Daniel é uma prova viva de que a mão divina está sempre operando, mesmo quando não a podemos ver, orquestrando eventos para o bem maior e para a manifestação de sua glória. Em última análise, a conclusão da narrativa de Daniel é que a fé, quando cultivada com a profundidade e a sinceridade que ele demonstrou, é um poder que pode, de fato, abalar o mundo. Não com violência ou com força bruta, mas com a quietude da convicção, com a resiliência da esperança e com a força inabalável do espírito humano alinhado com o propósito divino. A história de Daniel não é apenas uma lenda antiga. É uma verdade eterna que continua a inspirar, a desafiar e a transformar, provando que a verdadeira fé é a força mais potente que existe, capaz de superar qualquer obstáculo e de deixar uma marca indelével na tapeçaria da existência humana.